No último vídeo tivemos então a falar sobre os scripts e sobre diferentes maneiras para nós rodarmos e movimentarmos objetos no nosso mundo 3D. Neste vídeo vamos continuar a falar naturalmente dos scripts e dos componentes dos GameObjects, mas vamos também abordar um método mais utilizado para ler o input do utilizador. Portanto, vamos na prática começar por criar o nosso player, digamos assim, a personagem com que nós vamos jogar. Para isso, nós vamos precisar de um componente que é o Cinemachine. Se vocês ainda não tiverem aqui em cima o componente Cinemachine, vão aqui ao menu do Window e vão ao Package Manager, e nesta janela deve-vos aparecer o Cinemachine para fazer a instalação dele. Portanto, aqui deve dizer Unity Registry e depois deve-vos aparecer aqui Cinemachine, e se não tiver instalado, clicam ali para fazer a instalação. O Cinemachine basicamente é um componente que nos vai permitir controlar a câmara sem ser preciso nós fazermos o código. Portanto, nós vamos precisar de uma câmara que segue o player, e para isso basicamente o que nós vamos fazer é usar o Cinemachine. Podíamos utilizar um código que está aqui no Standard Assets, que funciona razoavelmente bem, que é o Smooth Follow, é este código aqui. No entanto, o Cinemachine é mais completo, uma vez que permite-nos evitar que o player fique obstruído, que fique atrás de objetos e que não se veja, e também permite-nos que a câmera não atravesse objetos, que também é um aspecto muito importante para nós não perdermos a imersão do player, digamos assim, porque a câmera, se atravessar um objeto, perde-se o contexto, pode-se perder o contexto do jogo, acaba por criar um aspecto visual um bocado estranho. Portanto, continuando aqui com o nosso nível, o que eu vou fazer então é adicionar um objeto do tipo capsule, porque este aqui vai ser o nosso player. Eu vou-lhe mudar já o nome para player. Portanto, enquanto nós não tivermos abordado a parte das animações, o nosso player vai ser basicamente esta cápsulazinha aqui. Eu vou colocá-la aqui por cima. Isto está a ficar um bocado povoado. Eu vou pegar aqui no meu objeto do chão. Aqui é um objeto do ProBuilder, não é? E vou expandir aqui um bocado o chão, que é para ter mais espaço aqui no meu nível. Portanto, vou pegar aqui nestas faces para não ficar aqui tudo umas coisas em cima das outras. Nós depois no próximo vídeo vamos começar a fazer um nível mais interessante, que é usando a ferramenta de terreno. Mas para já este cubo aqui vai chegar. Pronto, vou fechar aqui outra vez esta tab do ProBuilder, já tenho agora aqui espaço. Portanto, o meu player basicamente vai ser esta cápsulazinha aqui. O que é que eu preciso que o player tenha? Ele vai ter que ter um script para se mover pelo mundo, mas eu preciso para saber para onde é que o player está virado, eu preciso de acrescentar aqui um cubo dentro do player, portanto, para eu saber para onde é que está aquela setinha azul, porque senão, como o player é uniforme, eu não sei se ele está virado para a frente, se está virado para o lado, se o meu código está a correr bem ou não. Então eu vou clicar com o botão direito aqui no player e vou adicionar-lhe um cubo, e este cubo basicamente eu vou-lhe colocar um material de outra cor, pode ser por exemplo o vermelho. Vou diminuir-lhe aqui o tamanho dele, aqui no X, no Y e no Z, e vou posicioná-lo aqui de maneira a eu saber que a parte da frente do meu player é esta, para onde o cubo vermelho está. Portanto, ele tem que ficar alinhado aqui com a setinha azul
para eu saber para onde é que ele está. Eu assim sei se o meu código está a rodar, por exemplo, se não está a rodar e por aí fora. Então agora vamos adicionar então aqui ao player um código. Eu vou-lhe chamar mover player. E agora vou abrir aqui com o Visual Studio e vou então fazer o meu código. Para ler o input do utilizador, porque eu vou precisar de saber o que é que o utilizador está a carregar, em que teclas é que ele está a carregar, para eu mover o meu player, o Unity tem este sistema que vocês podem ver aqui no Project Settings e dentro de Input Manager. Portanto, aqui dentro do Input Manager vocês têm aqui este sistema, é um sistema de eixos que nos permite na prática, em vez de nós lermos teclas, em vez de nós lermos se o player está a carregar na tecla X ou na tecla Y, nós vamos ler o eixo. Estes eixos estão associados a teclas, mas também estão associados a joysticks e a ratos, por exemplo. Portanto, vocês podem ver, por exemplo, aqui o eixo Fire 1 está associado à tecla Control do lado esquerdo, mas também está associado ao mouse 0, que é o botão esquerdo do rato. E também vai estar associado a controlos, por exemplo, é o botão 0 no joystick. Portanto, e é este sistema que nos permite que o nosso jogo possa depois ser exportado para uma consola ou até para um telemóvel, e nós não temos que andar a mexer no nosso código. Porque se nós usássemos o código de teclas, para ler teclas, quando exportássemos para uma consola em que não há um teclado, o nosso jogo não ia funcionar. Não é? Portanto, nós devemos limitar sempre a ler estes eixos. Nós podemos depois criar outros eixos. Nós vamos criar um eixo quando falamos da parte do inventário, mas para já vamos usar então estes eixos como a nossa maneira de fazer o input. Portanto, o que é que nós vamos precisar de definir? Basicamente vamos precisar de definir a velocidade a que o player vai movimentar e a velocidade a que ele se vai rodar. E então eu vou criar aqui duas variáveis, duas propriedades, com o atributo serializeField. Vão ser propriedades tipo float. Eu vou-lhe chamar velocidade andar. Eu vou-lhe dar o valor de 5, mas vocês já viram que nós depois podemos, no inspector, mudar para outro valor qualquer. E a outra velocidade rodar. Pronto, também vai ficar com o valor 5. Agora, o meu player vai precisar de ter um componente. Vocês podem ver que já aqui está a velocidade de andar e a velocidade de rodar. O meu player vai precisar ter um componente especial do Unity, que é o Character Controller. Portanto, vocês podem mover, como vimos outra vez, podemos mover os nossos objetos de muitas maneiras, diretamente através da Transform ou usando uma força com o Rigid Body, mas o nosso player vai precisar do Character Controller. O componente Character Controller basicamente foi desenvolvido pela Unity precisamente para personagens, para terem um comportamento um bocadinho mais flexível, digamos assim. Portanto, na prática, as personagens que nós temos não são um objeto rígido, portanto, usar um rigid body numa personagem não é propriamente uma boa maneira de ter uma personagem, porque não é um corpo humano, não é rígido, não é? E o Character Controller também tem outras propriedades, como por exemplo a altura do degrau, que é esta propriedade que está aqui, Step Offset, portanto é a altura máxima de um degrau que nós vamos conseguir subir, e a inclinação máxima que nós vamos conseguir subir, portanto aqui são 45 graus. Portanto, e nós não temos que nos preocupar com o código que vai manipular que vai controlar estes valores, porque o Character Controller vai fazer isso por nós. Portanto, se vocês repararem, o Character Controller tem aqui a altura da personagem, são 2 metros, e o raio da personagem que está aqui como 0.5. Neste momento estão a coincidir com o Capsule Collider que nós adicionamos quando criámos o nosso player. Portanto, quando nós criámos o nosso player como uma cápsula, foi-lhe adicionado este Capsule Collider. E algumas pessoas decidem que não precisamos do Capsule Collider porque já temos o Character Controller. Aliás, se vocês desativarem o Capsule Collider, veem que as linhas verdes continuam cá. Eu costumo usar o Capsule Collider como uma maneira de detectar aquilo que rodeia o player.
Por exemplo, se o player nós vamos ter um mecanismo para apanhar, para encontrar coisas para adicionar ao inventário, e esse mecanismo vai se basear precisamente no trigger que vai estar no Capsule Collider. Portanto, quando o player chocar contra qualquer coisa que está no mundo, nós vamos apanhar essa coisa e vamos usar o trigger que vai estar aqui no Capsule Collider. Portanto, o que nós vamos fazer aqui no nosso Capsule Collider são duas coisas muito importantes. Primeiro, vamos colocá-lo como um trigger. Portanto, vamos clicar ali para ele ficar como um trigger. Isto quer dizer que ele já não vai parar as colisões, mas nós não precisamos dele para parar as colisões porque temos o Character Controller. E depois vamos aumentar a dimensão do Capsule Collider para ficar um bocadinho maior do que o Character Controller. Portanto, o Character Controller está com 2 metros de altura, aqui vai ficar com 2.1. Portanto, isto é o suficiente para vocês verem as linhas ali em cima ficarem um bocadinho maiores. E o raio, como o Character Controller está em 0.5, eu vou pôr 0.6. Pronto, isto vai me permitir que este Capsule Collider detecte colisões com itens ou com personagens para tirar a vida e por aí fora. Para isso eu preciso também que o player tenha outro componente que é o Rigid Body, mas este Rigid Body agora vai estar como Kinematic. Então Rigid Body que está como Kinematic, que na prática quer dizer que ele não vai ser ele a controlar o objeto, mas vai fazer parte do motor de física do Unity. Na prática serve para dizer que eu quero que o motor de física do Unity me informe que este objeto colidiu com qualquer coisa, mas eu, pelo meu código, é que vou fazer as reações dele quando ele colide com essa coisa. Portanto, o Rigid Body vai me permitir que o Capsule Collider, como trigger, detecte as colisões e chame o meu código que eu quero chamar e execute o código nos eventos on trigger enter e on collision enter e por aí fora. Portanto, quando nós fizemos a parte do inventário, vocês vão ver que esses componentes são fundamentais. Portanto, o Capsule Collider e o Rigid Body, porque se não tivermos o Rigid Body, como vimos no outro vídeo, as colisões não são detectadas. Pronto, agora vamos então fazer o nosso código que vai mover o player. Portanto, como nós vamos mover o player usando o Capsule Collider, nós precisamos de, no nosso código, ter uma referência para o Character Controller, desculpem. Nós precisamos ter uma referência para o Character Controller. Então vamos aqui declarar o Character Controller. Eu vou-lhe chamar CC. E agora aqui no Start eu vou fazer CC igual a getComponent Character Controller. Pronto, e agora até para me lembrar que este código só funciona com o Character Controller, eu vou pôr aqui um aviso. Portanto, se o CC estiver nulo, eu vou fazer um debug log a dizer o player necessita de ter o Character Controller. Pronto, eu assim, se eu por alguma razão me esquecer de colocar o Character Controller no player, ele vai-me aparecer este aviso na consola a dizer falta isto, não te esqueças de adicionar isto. Eu vou voltar aqui ao início só para ver se não tenho nenhum erro. Não, está tudo ok, e então podemos continuar. Agora aqui na parte do update, o que é que nós temos que fazer na parte do update? Na prática vamos ler aqueles eixos e depois vamos aplicar ao Character Controller. Eu vou começar pela parte do rodar. Portanto, eu vou declarar aqui uma variável rodar. Os eixos funcionam da seguinte forma. Portanto, quando nós vamos ler o eixo, e nós lemos o eixo assim, input get axis, está mal escrito, get axis, e depois nós pomos aqui o nome do eixo que nós queremos ler, exatamente como está no Input Manager. Portanto, se nós quisermos ler a tecla para a esquerda e para a direita, é o eixo horizontal, e esta variável float, rodar, vai ficar com um valor entre -1 se estiver a carregar na tecla para a esquerda, 0 se não estiver a carregar em nenhuma tecla, ou 1 se estiver a carregar na tecla para a direita. Portanto, é assim que eu vou saber qual é a tecla que o utilizador está a carregar. E agora o que é que eu vou ter que fazer? Vou à transform, vou utilizar a função rotate, que nós já vimos. E agora, como eu quero rodar à volta do eixo dos Y, portanto o player está assim, eu quero rodar à volta do eixo para cima, faço transform
ponto up, vou multiplicar pelo rodar e vou multiplicar pela velocidade de rodar, não é andar, é rodar, e ainda vou multiplicar pelo time, delta time, portanto, para que a rotação seja independente dos frames por segundo. Como nós já vimos outra vez, o time delta time vai me permitir isso mesmo. Então eu vou voltar ao meu jogo e vou experimentar. Portanto, se eu carregar na tecla para a esquerda ou para a direita, ou na tecla A ou D, o player já deve rodar. Eu agora não estou a ver, desculpem lá. Eu tenho que posicionar a câmera aqui de maneira que eu consiga ver o player, que ainda está ali aquele cubo. Eu vou... vocês, se quiserem, podem desativar aqui o código deste cubo que nós tínhamos criado no outro vídeo. Pronto. Agora tenho ali o player. E agora, se eu carregar na tecla para um lado ou para o outro, parece que não está a rodar porque ele anda muito devagarinho, a velocidade está muito lenta, mas vocês podem ver ali no Y que ele está a rodar. Eu vou aqui à velocidade de rodar e vou aumentar, por exemplo, para 50. E agora vocês podem ver que já está a rodar mais rápido para um lado e para o outro. Portanto, em função da tecla que eu estou a carregar, está para a esquerda ou para a direita. Pronto, e já está a rodar em função da velocidade. Depois aqui vocês podem ajustar se querem que o player tenha um comportamento mais rápido ou mais lento. Desculpem lá que eu minimizei isto, não era isto que eu queria fazer, eu queria abrir isto. Pronto, e o rodar já está. Apesar de que neste momento ele está a rodar com teclas, eu vou querer rodar com o rato, mas já vamos ver como é que fazemos isso. Agora eu quero fazer a parte do andar. Portanto, a parte do andar, eu vou fazer exatamente a mesma coisa, vou ler o eixo, mas neste caso será o eixo vertical, com V maiúsculo. O comportamento é o mesmo, portanto 0 se não tiver a carregar em nenhuma tecla, vai estar em 1 se estiver a carregar na tecla para cima, ou seja, o cursor para cima ou o W, ou a tecla W, e menos 1 se estiver a carregar na tecla para baixo ou na tecla S. E agora eu vou precisar aqui de uma variável, porque eu preciso de aplicar a gravidade. Eu vou criar aqui uma variável vector3 do tipo movimento e vou fazer aqui o cálculo que é o movimento que eu quero que ele faça. Portanto, o movimento que eu quero que ele faça é andar para a frente, daí o transform.forward, a multiplicar pela variável andar, que é aquela que o player está a carregar ou não está a carregar, e a multiplicar pela velocidade de andar, que está lá em cima declarado, e a multiplicar pelo time delta time. Pronto. E agora o que eu preciso então é aplicar a gravidade. Para aplicar a gravidade, eu vou manipular só a componente y do vector 3 e eu vou fazer mais igual, ou seja, a partir da posição em que o y está, eu vou aplicar o valor que está no y da gravidade. Eu já vou vos mostrar onde é que está esse valor e nós acedemos a ele através da classe physics. E depois a propriedade gravity y. E também vou multiplicar pelo time delta time, porque a força de gravidade aqui tem que ser aplicada também em função do tempo. E a seguir vou usar o character controller para mover para movimento. Pronto, vamos ver se eu não me enganei em nada. Espero não me ter enganado em nada. O Unity está a compilar. Aquele valor da gravidade está aqui em Project Settings, Physics, Gravity. Estão a ver, o valor ali é negativo e por isso é que eu estou a somar. Portanto, vocês podiam estar a pensar assim, mas ele está a somar, o player vai começar a voar. Seria essa a situação se o valor ali do y não fosse negativo. Portanto, como o valor é negativo, eu estou a somar, mas vai somar um valor negativo, portanto vai diminuir o y. Vamos então tentar executar a ver o que é que acontece. Quando eu carrego na seta para a frente, lá vai o player para a frente. Se eu carrego uma seta para trás, estão a ver? E agora vou rodar. Eu vou aumentar aqui outra vez o valor do rodar, porque ainda está muito pequenino. E agora, se repararem, ele já anda sempre na direção para onde está rodado. Se eu virar o player para a câmera, ele vem na direção da câmera. Pronto.
Como podem ver, o player já se movimenta e deve chegar ali àqueles obstáculos e não os deve conseguir atravessar. Portanto, como temos o Character Controller, pronto, ele não os atravessa, choca contra os obstáculos sem os atravessar. Que é isso que nós precisamos. O que é que falta fazer? Muito simples. Falta dizer ao Cinemachine que a câmara deve seguir o player. Porque neste momento a câmara está parada, mas nós não queremos que a câmara fique parada. E então o que nós vamos fazer é, naquele menu do Cinemachine, nós vamos adicionar uma câmara virtual. Portanto, vamos aqui, Create Virtual Camera. E se vocês repararem agora, a vossa main camera tem aqui um componente novo, que é o Cinemachine Brain. Portanto, isto é a parte do código que vai estar a calcular a posição da câmara. Vocês depois podem inclusivamente ajustar estes valores aqui, no caso a câmera não ter o comportamento que vocês esperam, mas normalmente não é preciso mexermos em nada disto. E agora, a nossa câmara virtual está aqui. Portanto, este componente aqui é a câmara virtual. E se vocês repararem, tem algumas coisas para nós preenchermos. Primeiro, temos aqui o Follow e o Look At. Portanto, a câmera deve seguir o player. Então, aqui no Follow, nós vamos pegar no player e arrastá-lo para lá. E no Look At, a mesma coisa. Portanto, vamos arrastar para lá também para o Look At. E vamos experimentar a ver o que é que acontece. Provavelmente vamos ter que ajustar ainda mais qualquer coisa. Agora, como eu tenho a câmera selecionada, aparece esta indicação que é aquilo que, digamos assim, a câmera está a captar, está a gravar. Não está a gravar, mas está a tentar acompanhar. Eu vou só parar aqui o jogo para ajustar aqui o valor de rodar, senão tenho que andar sempre a fazer isto. Portanto, o rodar eu vou pôr outra vez em 50. Mas então, voltando a executar, portanto, vocês podem ver que agora, quando eu rodo o player, a câmera vai atrás dele. Agora, nos jogos que são em terceira pessoa, normalmente a câmera não está a um nível do chão. Normalmente a câmera está mais alta, não é? Então nós podemos ajustar a posição da câmera aqui neste componente body, aqui no Y. Portanto, se eu quiser, por exemplo, que ela esteja a 3 metros de altura, ponho ali um 3. Ela neste momento está a 10 metros do player, mas eu posso também ajustar, se eu quiser que ela fique mais perto, diminuo aqui, por exemplo, para 7. Agora tudo depende da posição em que vocês querem que a câmera esteja, e vocês podem ver que ela agora está muito mais próxima do player, e quando eu rodo, ela roda com o player. E tenho um jogo, já começa a ter um jogo, não tenho um jogo, mas já começa a ter um jogo em que a câmera anda atrás do player, portanto começa a ser um jogo na terceira pessoa, digamos assim, portanto em que nós vimos o player à nossa frente e a câmera vai seguindo atrás dele. Já agora, só para fazermos mais uma experiência, eu vou colocar aqui um cubo muito grande e vou tentar esconder o player atrás do cubo para ver o que é que a câmera vai fazer. Portanto, nós queremos que a câmera siga sempre o player e nunca o perca de vista. Portanto, eu vou pôr aqui 5 metros por 5 metros, vai funcionar como uma espécie de uma parede, e aquilo que eu quero fazer é pôr o player ali atrás e ver se a câmera consegue apanhar o player. Portanto, aliás, eu só vou rodar. Então, vocês estão a ver, ela não o está a fazer, não é? Portanto, o que é que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que adicionar um componente aqui à nossa câmera para que ela nunca perca o player de vista. Basicamente, vocês têm aqui na câmara virtual, na Cinemachine VCAM 1, vocês têm a possibilidade de adicionar componentes aqui em baixo. Portanto, aqui nestas extensões vocês podem adicionar aqui componentes. Eu costumo adicionar um componente que é o que evita as colisões, portanto é este Cinemachine Collider. E basicamente o que nós vamos querer é que ele não possa colidir com nenhum dos objetos que nós temos na nossa cena. Portanto, isto aqui é o layer dos objetos, vocês podem deixar isto em default. Se tivermos layers transparentes, nós podemos escolher alguns para ele ignorar, mas à partida nós não temos que mexer nisto. E depois aqui há
a indicação da estratégia que vocês querem. Se querem que ela venha para a frente, ou seja, aproxime-se do player, se queremos que ela mantenha a altura, mas roda à volta do player para procurar uma posição em que vê o player, ou então se queremos que ela mantenha a distância do player. Portanto, normalmente eu uso ou esta aqui. Eu vou experimentar com Pull Camera Forward. Portanto, eu vou tirar aqui e vou rodar o player. Estão a ver o que aconteceu. Portanto, a câmera ia ficar obstruída e ela aproximou-se do player. E quando ela já consegue estar longe, já se afasta outra vez do player para aquelas definições que nós temos. Portanto, eu vou mover o player agora aqui para trás da parede. Portanto, e ela reposiciona-se, aproxima-se do player, de maneira a que nós vamos estar sempre a ver o player. Mesmo quando eu ando para trás, em que ela fica encostada à parede, estão a ver aqui, ela não atravessa a parede. E assim temos uma câmara que é mais ou menos uma câmara moderna, porque se a câmara não funcionar muito bem nos nossos jogos, os jogadores não vão gostar de jogar o nosso jogo. E vocês assim têm uma câmara que é mais ou menos inteligente e consegue evitar estes contactos com o nosso nível, que às vezes não é fácil de fazer, porque se nós tivermos que entrar, por exemplo, dentro de uma casa, a câmara tem que se aproximar do player para conseguir acompanhá-lo dentro da casa, e isto nem sempre é muito fácil de fazer. Para já não vamos fazer o código que vai fazer o player saltar. Depois eu vou num vídeo mais à frente vou mostrar como é que nós podemos fazer o código de saltar, mas para já não vamos fazer esse código. Um componente que nós vamos precisar será o componente da vida. O componente da vida é uma classe que eu costumo também adicionar aos meus jogos para poder saber se o player perdeu vida ou não, por exemplo, quando ele entra em contacto com uma armadilha ou com um inimigo. Portanto, eu costumo adicionar sempre um componente de vida ao player. E se calhar nós até já podíamos fazer isso agora, ainda que seja uma versão mais simplificada, e depois no futuro nós, quando falarmos da parte do motor de física, podemos depois manipular a vida do player. Vamos então aqui à pasta dos scripts. Eu vou arrastar para ali o mover player que ele não estava lá. E agora vou então criar a classe vida. Pronto, esta classe vida não será só para o player. Os NPCs também vão ter vida. Aliás, qualquer objeto no nosso jogo vai poder ter vida. Normalmente eu defino uma variável, vou pôr como privada uma variável inteira, vida igual a 100. E basicamente o que eu depois costumo fazer é criar uma função que tira vida, uma função que dá vida, e depois vou verificando se a vida já chegou a 0, e quando a vida chegou a 0 então destruo o objeto que tem esta classe. E então fazemos qualquer coisa assim do género. Void. Eu vou pôr public estas funções porque eu vou querer aceder a elas a partir de outros objetos. Void tira vida, e aqui vou pôr o valor da vida que vou tirar. Faço vida menos igual o valor da vida, e se a vida for menor ou igual a 0, então vou destruir este objeto. Normalmente fazemos só this GameObject assim, mas como por vezes nós vamos querer que esta classe possa estar não no pai do GameObject, mas num objeto que é filho, e então eu costumo, para ter a certeza que destruo o objeto completo, eu costumo fazer assim, ponho transform root GameObject. Portanto, assim vou destruir o objeto que está na raiz, que é o pai do GameObject. Isto pode também não ser o ideal para vocês, se vocês quiserem pôr objetos uns dentro dos outros e só morrem uma parte deles e não morrem os outros. Ok? Portanto, no nosso caso, para o código que nós temos agora, funciona só assim, não é preciso fazermos mais nada.
Mas se nós quisermos, temos um objeto muito complicado em que a parte da vida não vai ficar na raiz do objeto, no pai, podemos ter que acrescentar aquele transform.root.gameObject para destruirmos o objeto da raiz. Vocês também podem querer que o objeto que vocês estão a destruir não desapareça logo e só desapareça passado alguns segundos. E nesse caso vocês podem indicar aqui qual é que é o valor para ele ser destruído. Então vocês podem acrescentar aqui uma variável, por exemplo, segundos para desaparecer, e depois definimos esta variável aqui também como um valor que será depois ajustado no inspector. Portanto, se vocês colocarem 0, ele desaparece logo. Se vocês colocarem 1, desaparece passado 1 segundo. Se colocarem 2, desaparece passado 2 segundos e por aí fora. Nesta classe nós depois também podemos colocar sons. Quando nós falamos da parte de sons, também vai ser aqui que nós vamos poder colocar sons. Por exemplo, um som específico para quando morreu, outro som específico para quando ganhou vida, que é o que vamos fazer agora. Portanto, se temos ali uma função que tira vida, vamos ter uma função em que ele ganha vida. Vamos passar também para cá o valor da vida que ele vai ganhar. Aqui fazemos vida mais igual a valor. E aqui vamos testar se a vida é maior do que 100. Porque nós não vamos querer ultrapassar o 100. Vamos vida igual a 100. Pronto, e mais uma vez, depois podemos fazer aqui uma parte em que temos um som para quando ganhar a vida ou para quando perder vida. E pronto, e esta é a classe que nós vamos ter e vocês vão poder já experimentar aqui no player. Eu vou adicionar-lhe aqui a classe vida e vocês vão ver que quando eu colocar ali um 0 na vida ele vai morrer. Aliás, não vai morrer nada, desculpem, eu pensava que ele ia morrer, esqueci-me de um pormenor, é que ele não está a fazer no update, portanto ele só está a fazer o teste aqui no tira vida. Não é? E como eu não estou a chamar a função, mas se vocês colocarem, se quiserem fazer o teste que eu ia fazer, é colocar este código aqui no update e vocês vão ver que ele vai agora sim morrer. Executar e aqui no vida ponho 0. Pronto, ele desapareceu, o nosso player. O que é que eu queria vos mostrar mais? Queria vos mostrar como é que rodamos o player com o rato. Portanto, se vocês não quiserem usar as teclas, ou se quiserem usar as teclas e o rato, também podemos fazer o player rodar com o rato. Então eu vou voltar aqui ao mover player e vou pôr esta linha em comentário e substituir por esta. Float rodar igual a input get access. E agora aqui o eixo que eu quero é o do mouse X, ou seja, o eixo horizontal do rato. Para que isto funcione, eu preciso que o rato fique bloqueado no meio do ecrã, porque senão, quando o rato estiver a andar para a direita ou para a esquerda, quando chegasse ali ao limite, já não rodava mais para aquele lado. E então eu preciso aqui no Start de fazer isto. Cursor lock state igual a cursor locked. Pronto, e assim o que vai acontecer é que o rato vai desaparecer e vai ficar bloqueado no meio do ecrã. É aquilo que fazem a maior parte dos jogos hoje em dia. Nós, quando estamos a jogar o jogo, não vemos o cursor do rato. E assim eu aqui vou estar a ler a posição do rato e não tenho os limites do ecrã como os limites para eu mover o rato. Vou executar aqui, vocês vão ver que o rato agora desaparece e eu agora posso rodar com o rato para um lado ou para o outro. Se eu quiser, e como preciso do rato outra vez para poder sair do jogo, vocês carregando no ESC, o Unity mostra-vos o rato. Mas isto é porque nós estamos a correr dentro do Unity, não é automático quando nós tivermos o nosso jogo a correr. Isso depois vamos ter que fazer com o nosso código. Portanto, neste momento o nosso código esconde o rato, mas não o volta a desbloquear. Mas quando nós fizermos a parte, nós vamos fazer um inventário e vamos fazer um menu de jogo, depois temos que desbloquear o rato e mostrar o rato ao jogador. Pronto, para já então vai ficar assim, portanto vai ficar o rato a mover o player, a rodar o player e o teclado a fazê-lo mover para a frente e para trás. E ficamos por aqui neste vídeo.